Queridos e estimados amigos e camaradas, coube-me a mim este honroso papel de apresentar a lista da CDU ao Parlamento Europeu, por ter sido escolhida pela coordenadora da CDU como mandatária nacional da nossa candidatura. Agradeço o convite às forças políticas que integram esta candidatura. É a primeira vez que tal me acontece. Ao longo dos últimos 15 anos, nas 3 eleições ao Parlamento Europeu, estava desse lado, como primeiro nome da lista que ia ser apresentada. Por isso, além de me sentir lisonjeada pelo convite, que, de certo modo, é o reconhecimento público do trabalho que os eleitos da CDU realizam, considerei também que o deveria aceitar para dar o meu contributo pessoal numa batalha eleitoral tão importante que merece um grande esforço coletivo, neste momento particularmente difícil para o nosso povo e para o nosso país. Mas também, além do mais, esse trabalho está muito facilitado, quer pela composição da lista, quer pela declaração programática que já foi apresentada. É que esta é a melhor lista que se apresenta a estas eleições e creio que estarão de acordo comigo. E por muitas razões. É a lista da coerência de forças políticas que sempre denunciaram as reais intenções da integração europeia, desta integração capitalista e militarista ao serviço das grandes potências e dos seus poderosos grupos económicos e financeiros. É a luta dos que sempre lutaram e não desistem de continuar a luta pela defesa dos direitos de quem trabalha, de quem produz a riqueza e a beleza, de quem garante serviços públicos fundamentais para que todos tenham acesso a uma vida digna, para que não haja cidadãos de primeira e de segunda, para que a liberdade se concretize no dia-a-dia das pessoas, lhes permita, por exemplo, escolher onde viver e não sejam empurradas para a imigração por falta de emprego com direitos, de salários justos, de reformas e pensões dignas, de apoio eficazes à produção, à investigação e à promoção da cultura e do conhecimento. É a lista de quem defende a democracia participativa e o seu aprofundamento, de quem exige que se respeite a vontade soberana do povo, sem ingerências e pressões externas, de quem luta pela paz e pelo respeito da Constituição da República Portuguesa, de quem considera que o povo é quem mais ordena e não os burocratas de Bruxelas, de Berlim ou de Washington, os quais, por sua vez, são os zeladores dos interesses dos grupos económicos que querem adquirir ao desbarato as empresas e setores que vão sendo privatizadas e que transferem o sangue do povo para os agiotas da alta finança, do capital. É a lista constituída por homens e mulheres em proporções idênticas, com provas dadas nas suas diversas atividades e com presença destacada nos mais importantes setores da vida nacional, na indústria e nos serviços, na pesca e na agricultura, na medicina, na educação, na cultura, na investigação científica. Tendo como primeiro nome o deputado João Ferreira, com quem tive a oportunidade de trabalhar durante alguns anos, aqui posso testemunhar o seu empenhamento, capacidade de trabalho, solidariedade e inteligência dedicadas à defesa intransigente dos interesses de Portugal e do nosso povo, numa ligação permanente à realidade do país e às lutas dos trabalhadores e das populações, constituindo, com a deputada Inês Zuber, o segundo nome da lista, um exemplo do trabalho institucional que privilegia o conhecimento dos problemas, a luta pelos direitos e anseios das pessoas, de mulheres e homens que amam a sua terra e as suas gentes, que procuram contribuir para a concretização dos sonhos e resolução dos problemas crescentes dos jovens, das crianças e dos mais idosos. Mas o mesmo se pode dizer de várias outras pessoas que integram a lista e têm já provas dadas na luta política institucional, seja na Assembleia da República como deputados, seja nas autarquias como presidentes de câmaras municipais,
em outros cargos de responsabilidade política e em outros espaços de intervenção cívica. Sendo uma lista da CDU, tem representação das forças políticas que a constituem: PCP, Partido Ecologista aos Verdes e Intervenção Democrática. Aqui estão candidatos e candidatas ligadas ao mundo do trabalho, dirigentes sindicais com prestígio firmado, jovens cientistas, professores, operários, médicos, pessoas da cultura e de diversos movimentos associativos. Esta é também uma lista que caldeia uma presença renovada de quadros jovens com percursos de experiência em muitas áreas, porque a CDU vem sendo cada vez mais o espaço aberto de gente livre e responsável, que quer estar na política para defender os interesses de Portugal e de todos os portugueses que vivem do seu trabalho. O espaço aberto a todos que anseiam e lutam por uma ruptura com esta política que está a conduzir o país ao desastre. O espaço de todos os que não se conformam, não se resignam nem capitulam perante a chantagem e a pressão de interesses estranhos ao povo, sem o qual não há país nem há Estado. Com esta lista, com as nossas orientações e propostas, com as provas dadas dos deputados que nos representaram e representam, de quem tem sempre a mesma posição em Portugal e no Parlamento Europeu, temos todas as condições para um grande envolvimento no esclarecimento, na mobilização de vontades de todos os que estão descontentes com a política que temos. Este é um momento para uma grande campanha de denúncia das causas e dos responsáveis desta situação de crise profunda do capitalismo, que utiliza cada vez mais meios agressivos e repressivos, procurando novas formas de exploração que não se restringem ao trabalho, que atingem sempre mais largos setores da economia e da sociedade e sempre países mais vulneráveis. Este é um momento para afirmar que esta integração capitalista europeia não serve nem para Portugal, nem para a Europa de progresso social e de paz que desejam todos os herdeiros das correntes mais progressistas da história europeia, incorporando os ideais da Revolução Francesa, que se aprofundaram com a Revolução Socialista e que os portugueses, a seu modo, consagraram nos valores de abril da Revolução Portuguesa, cujos 40 anos estamos a assinalar. Este é um momento fundamental para cruzar a justa revolta e indignação de todos os que se sentem prejudicados e o expressaram em múltiplas lutas de setores profissionais, como os profissionais das forças de segurança, da justiça, dos militares, de setores produtivos e de serviços, com a vontade de quem não se conforma em assistir à destruição da economia, ao crescimento do desemprego, trabalho precário e mal pago, ao desmantelar das funções sociais do Estado, ao definhamento da indústria, da agricultura e das pescas, ao agravamento das desigualdades sociais, ao empobrecimento da população, ao drama das famílias a quem sobram dias e falta dinheiro para manter os filhos a estudar, a casa com eletricidade e água, os medicamentos para quem deles precisa. Estes 2 meses que faltam para as eleições de 25 de maio têm de ser aproveitados para recordar que fomos nós, a CDU, quem sempre esteve contra este caminho de privatização de setores estratégicos da economia, de desregulamentação da legislação laboral e de desmantelamento de serviços públicos que a integração europeia facilitou, como então alertámos. Para afirmar que, ao contrário do PS, PSD e CDS, nós, na CDU, estivemos contra a criação da União Económica e Monetária, que o Tratado de Maastricht consagrou e que levou ao Pacto de Estabilidade, aos estúpidos critérios de convergência nominal e ao euro, instrumentos essenciais para possibilitar o efeito sanguessuga a que assistimos, com a transferência da riqueza produzida, através de juros agiotas, de lucros de empresas privatizadas, de ganhos pelas vendas de produtos que deixaram de ser produzidos em Portugal e agora são importados, provocando aumento do desemprego, para tentar destruir a capacidade de organização e de reivindicação dos trabalhadores, de modo a mais facilmente explorar a sua força de trabalho. Para demonstrar que foi isso que agravou dívidas e déficits dos países subjugados aos ditos programas da Troika e que permitiu que as potências que impõem as regras tenham ganhos e excedentes escandalosos, de que a Alemanha é exemplo, enquanto se agrava o empobrecimento de populações de Portugal, Grécia, Chipre e outros. Para afirmar que a dita estratégia União Europeia 2020, que serve de quadro orientador à própria distribuição de fundos comunitários,
tal como aconteceu com a Estratégia de Lisboa, não passa de novas roupagens da União Europeia para velhas formas de destruir conquistas revolucionárias, como o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, o poder local democrático, a garantia de acesso de todos à água pública e ao saneamento, a serviços de proximidade das populações, como correios e transportes públicos. Aproveitar também este tempo para explicar as alternativas que sempre defendemos, as propostas que apresentamos, a necessidade de afirmar a soberania do povo para defender o direito a produzir, a distribuir e partilhar de forma justa a riqueza produzida e a escolher os caminhos alternativos de cooperação com países, Estados e governos que reconheçam a soberania e independência de Portugal e aceitem negociar a dívida em pé de igualdade, sem impor relações de colonia, sem transformar o país num mero protetorado. Vamos aproveitar este tempo para denunciar o chamado Tratado Orçamental, o autêntico colete de forças imposto pelo Diretório da União Europeia, que em Portugal PS, PSD e CDS aceitaram passivamente, mesmo sabendo que é impossível uma política alternativa de crescimento económico e progresso social com a imposição de um teto no déficit orçamental de 0,5%. Para demonstrar que é preciso pôr cobro a esta política, onde a Alemanha dita as regras da ingerência e da exploração, escudada pela França, Reino Unido e governos de países que foram sendo atrelados a este processo de integração capitalista, militarista e federalista, que querem alargar, como é bem visível no que se tem passado na Ucrânia, dando sequência às intervenções e agressões nos Balcãs iniciadas há 15 anos pela NATO. Assumindo hoje o Tratado de Lisboa, que a União Europeia é o braço europeu dessa organização agressiva e imperialista que é a maior ameaça à paz no mundo. Para demonstrar também que os governantes e deputados europeus dos partidos da Troika Nacional são autênticos serventuários desses interesses estrangeiros ao aprovarem as políticas europeias, os sucessivos tratados e diretivas, incluindo a adesão ao euro e o dito Tratado Orçamental. Estas semanas que temos pela frente, camaradas e amigos, têm de ser aproveitadas para multiplicar conversas, debates, contactos, para esclarecer e mobilizar para o voto, pela sua importância de eleger deputados empenhados na luta pela defesa de Portugal e, simultaneamente, para defender a qualidade da educação pública, do Serviço Nacional de Saúde, da Segurança Social, do emprego com direitos, sabendo-se que tudo isto é inseparável da defesa dos valores de Abril, do controle pelo poder político, do poder económico, da retoma pelo poder político, das alavancas da economia e dos seus setores básicos para os colocar ao serviço do povo e de Portugal. Este tempo tem de ser aproveitado para tornar claro que não haverá crescimento económico e progresso social enquanto se mantiverem as políticas ditas de austeridade, ou seja, enquanto o neoliberalismo económico for o dogma, a política única que pretendem inscrever nas próprias Constituições nacionais, acompanhado da centralização e concentração de poder, características do capitalismo monopolista para onde caminhou a União Europeia. Este esclarecimento deve tornar claro que estas eleições também servem para afirmar que é preciso uma ruptura com esta política de aprofundamento da integração capitalista, concretizado através de autênticos golpes constitucionais em que os Estados-membros perderam o que ainda lhes restava de soberania económica e orçamental, como aconteceu com Portugal, e que foram transformados em meros protetorados, seguindo um autêntico caminho neocolonial que remete os órgãos de soberania nacionais para o papel de meros executantes de uma política económica, orçamental e fiscal decidida pelas grandes potências em função dos interesses do capital financeiro. Por isso, a ruptura com estas políticas é urgente, retomando o cumprimento da Constituição de Abril. O empenhamento de todos na batalha do esclarecimento e da mobilização para o voto, para obter mais votos e mais eleitos da CDU, e a sua convergência com a luta que está na rua, será decisivo para acumular a força social e política necessária para a mudança e para a instauração de um governo que cumpra princípios constitucionais fundamentais, que promova uma política patriótica e de esquerda, contribuindo também para uma outra Europa. Precisa-se de uma Europa dos direitos sociais e do progresso social, e não a Europa da precariedade do trabalho, da desigualdade crescente, da exclusão social,
que quer fazer andar 200 anos para trás o relógio da história, como dizia Avelange Nunes há 5 anos, em ato idêntico a este. Precisa-se de uma Europa de cooperação entre Estados soberanos e iguais em direitos, livre de tutelas e capaz de definir os seus objetivos na cena internacional, pugnando pela dissolução da NATO, pelo fim das armas nucleares, pela defesa da paz, onde haja uma comunidade de povos e de culturas, uma comunidade de afetos coesa e solidária, uma comunidade de valores democráticos, e não a Europa de joelho dobrado perante o Império Norte-Americano, sempre pronta a convergir com os Estados Unidos na ingerência em países mais frágeis e na agressão a povos e Estados que se possam opor aos seus objetivos expansionistas. Precisa-se de uma Europa onde os cidadãos e os trabalhadores sejam a prioridade das políticas e não os negócios e o capital financeiro, em que o mercado não substitua a política, a concorrência não substitua a cidadania, a eficiência e a competitividade não substituam o direito e a justiça. Com esta campanha, com esta lista, com a campanha de esclarecimento e de mobilização, a CDU dá um importante contributo para a ruptura e a mudança em Portugal e na Europa. Está ao nosso alcance um grande resultado, porque é justa a nossa luta, porque é patriótica a proposta que apresentamos, porque temos uma candidatura que não tem paralelo em Portugal. Viva a CDU! Viva Portugal!